Turma, agora a gente vai falar de um assunto que é extremamente importante dentro da nossa rotina prática na ventilação mecânica, tá? Que é uma forma de avaliar os mecanismos que geram alteração ou influenciam em tudo aquilo que a gente viu de ventilação mecânica até agora. Por exemplo, alterações da complacência pulmonar ou da resistência de via aérea vão gerar essas variações em questão de fluxo, volume, pressão. Uma patologia respiratória, ela tende a trazer alterações dentro desses mecanismos de mecânica respiratória do paciente. Então, nada mais, nada menos, a gente pega patologias que influenciam a mecânica ventilatória do paciente e trabalha com variações de pressões, variações de volume para tentar vencer esses mecanismos de resistência ou de complacência pulmonar. E agora a gente vai falar da complacência estática do pulmão. Né? O que seria a complacência estática? A gente vai ter que relembrar um pouco da fisiologia respiratória. O pulmão ele tem que ter essa capacidade complacente de receber volume. Ao mesmo tempo, o pulmão também precisa ter a capacidade de voltar à posição original. A gente chama isso do quê? De elastância. Então, essa capacidade de complacência e elastância, numa fisiologia natural, é o que faz o tempo todo existir a troca gasosa, seja a entrada de oxigênio, né, e liberação do CO2. E aí entra um ponto importante, as patologias em si, elas geram alterações ou nos mecanismos de resistência de via aérea ou de complacência pulmonar. Então, a gente precisa obter essas informações para saber, digamos assim, aonde a gente está pisando, né? Qual que é o perfil clínico daquele paciente e o quanto aquela patologia que o paciente tem gerou uma disfunção, uma insuficiência respiratória. Então, extrair esse dado de complacência pulmonar vai me ajudar muito a interpretar se eu preciso tomar alguma atitude, né, ou alguma decisão diferente dentro da minha ventilação mecânica, ou se, consequentemente, eu tenho que utilizar os recursos que a ventilação mecânica me dá, né, variando fluxos, pressões e volumes, para tentar vencer essa mecânica ventilatória e suprir o paciente com a demanda que ele necessita, tá? Então, o que é essa complacência pulmonar? Eu consigo extrair essa informação como? Obtendo através do volume que o paciente gera, olha só, a gente está numa curva aqui de pressão, numa ventilação controlada a volume, tá? Então, se a gente olhar o gráfico aqui, a gente vê que essa pressão que gera na fase inspiratória, dando uma pausa, isso me gera um determinado volume. Esse volume é um volume corrente, ou seja, é o volume tidal do paciente, seja na fase inspiratória e na fase expiratória, tá? Então eu preciso mensurar essa capacidade que o pulmão tem de acomodar esse volume. E se vocês analisarem melhor, essa curva de pressão ela está acima de quem? Da PIP. Por quê? Porque o pulmão ele não pode retornar a capacidade, né, essa elastância dele, retornar à posição sem ter um armazenamento que me gere uma pressão positiva no final da expiração, porque senão vai colabar alvéolo. Né? Então, por isso que fisiologicamente e na ventilação mecânica, a gente estabelece uma PIP aqui para o paciente. Tá? Aproveitando esse mesmo gráfico para relembrar um pouco, né, as variáveis que a gente tem estudado até agora, se eu pegar na minha linha de base aqui e eu estimar o pico de pressão nessa fase inspiratória, eu tenho quem aqui? A própria pressão de pico que a gente viu que é a pressão máxima do sistema. Se eu pego após a linha de base, que é o pulmão ele ainda tem uma reserva de gás mantendo-se positiva no final dessa expiração, e eu avalio a pressão inspiratória, eu tenho essa pressão inspiratória. Então a pressão inspiratória mais a PIP me gera quem? Me gera a pressão de pico, tá? Só que a gente sabe que o pulmão ele recebe essa capacidade de volume, ao mesmo tempo ele precisa de uma pausa para que o gás lá dentro do pulmão ele comece a se direcionar. Existem teorias e leis que influenciam nessa reacomodação do pulmão, porque tem alvéolos maiores, alvéolos menores. Então lá nas aulas de fisiologia respiratória a gente fala muito sobre as leis de Laplace e entender melhor como funciona todos esses mecanismos, tá? Teoria de Fick e assim por diante. E olha só, gente, mais um dado importante aqui, aproveitando e relembrando a nossa curva. A diferença dessa pressão que é gerada, a pressão máxima do sistema, que é gerada após a pausa inspiratória, ou seja, a pressão de pausa, a gente tem uma outra informação. Que informação que é essa? É a nossa pressão de platô e a gente vai usar muito ela. Então, olha só que interessante. A partir do momento que finaliza a inspiração com a pausa inspiratória, que me gera esse já
acomodamento de todo o gás dentro do pulmão, eu tenho uma condição estática de avaliação. Então o pulmão faz a inspiração, se acomodou um pouquinho, ele recua, me gerou essa pressão de platô, que é a diferença, né, da minha pressão de pico com a minha pressão de pausa, me gerou o platô, e esse platô é onde eu avalio a capacidade de volume desse pulmão. Então a gente chama isso de complacência estática. Se a gente pegar aqui dentro da nossa equação, o cálculo para eu fazer isso é eu ter o volume corrente gerado aqui no meu paciente e vou dividir isso por quem? Pela pressão de platô, tá? Que é, nada mais é, a pressão de pausa menos a pressão, menos a PIP, tá? Então aqui eu tenho essa condição estática de avaliação. O que é diferente da complacência dinâmica. A complacência dinâmica, a gente avalia a pressão total do sistema, a pressão inspirada, e não espera essa pausa inspiratória. Então, a pressão, quando a gente chama ela de dinâmica, a gente, na verdade, pode avaliar em qualquer fase, né, do ciclo ventilatório do paciente, tá? Mas o que a gente mais usa é a pressão estática mesmo. Alguns ventiladores, eles vão fornecer essa pressão pra gente. Outros não, a gente precisa extrair esses dados. Então, como que eu vou fazer isso dentro da minha ventilação? Se eu não tenho a pressão de platô, eu sei como obter ela fazendo o quê? Uma pausa na inspiração, pelo menos de 2 a 3 segundos. Obtive lá a informação de platô, eu vou dividir isso pelo volume corrente gerado pelo paciente, tá? Então, essa é uma característica e uma forma da gente avaliar a complacência do sistema respiratório. O que é importante saber? Que a complacência, ela tem que ter uma capacidade limite, tanto mínima quanto máxima. Né? O pulmão, ele tem essa capacidade de acomodação volumétrica, mas ao mesmo tempo ele não pode extravasar. Isso vai me dar informações para quê? Ou baseado em patologias que podem me levar a ter essa alteração da complacência pulmonar, seja para mais ou para menos, ou se a minha própria ventilação mecânica pode estar atingindo volumes muito altos e, consequentemente, pressões muito altas. O que isso pode ser induzido, né? Caso eu não esteja coordenando muito bem, operando muito bem o ventilador mecânico, né? Seja para barotrauma ou para volutrauma, tá? Então, essa análise de complacência estática sempre vai ser importante para a gente avaliar, tá? Situações, a complacência estática, pessoal, ela precisa estar entre 50 a 80 ml, né? E a gente avalia isso através do quê? De centímetros de água, né? Então, o pulmão ele tem que ter essa capacidade de acomodação de um volume, né? E ao mesmo tempo, se eu dividir isso pelos centímetros da água, eu vou ter uma referência em ml de qual que é a complacência que a gente precisa ter para o nosso paciente, tá? Pressões superiores a 80 ml por centímetro da água, aí a gente pode ter quadros, por exemplo, de enfisema, que não é muito comum dentro da rotina da medicina veterinária. Mas qualquer outra patologia, né, que me leve a perder um pouco essa capacidade também de elastância, porque, lembrando, o pulmão, ele precisa acomodar, mas ele também precisa retomar a posição original, né? Então, existe algumas patologias que vão alterar, principalmente lá a elastina, perdendo essa capacidade de elastância. É pegar o exemplo de um elástico velho, a gente puxa ele perde essa capacidade de retornar, tá? Mas a grande maioria aí a gente pode considerar baixas complacências pulmonares em questão de patologias. Lesões de parênquima pulmonar, falhas respiratórias do tipo 1, propriamente dito, síndrome do desconforto respiratório agudo, pneumonias, edema pulmonar, aumentos ou distensões de pressão intraabdominal, porque pensando que se eu tenho aumento da pressão do abdômen, eu perco a capacidade diafragmática de fazer o quê? Pressão negativa no tórax, e é necessário para que a complacência exista, né? Pneumotórax, então se eu tenho dentro do meu parênquima pulmonar ou de forma externa, né, uma perda dessa capacidade, digamos assim, da pressão intrapleural de permanecer negativa, eu perco a capacidade complacente pulmonar. O pulmão também não consegue fazer essa distensão, né? Então são fatores aí que podem influenciar. Uma outra forma de avaliar isso através de equação, né, é a mesma regra. Aqui eu estou falando que eu tenho um volume T-down, só que eu estou dividindo ele pela drive pressure, e a gente vai falar da drive pressure, ou pressão de distensão, né, um pouco mais para frente, que é uma avaliação extremamente importante, inclusive diagnóstica, para a gente estimar a imortalidade nos nossos pacientes, tá? Desfecho dos nossos pacientes. Mas o que é a drive pressure? Nada mais é do que a platô, que a gente já sabe que tira-se, né, extrai ela através da pausa no final da inspiração, né, menos a PIP. Ou seja, ela é uma forma de avaliação da pressão estática também. Então, se eu dividir esse volume que foi gerado aqui no final da inspiração pela drive pressure, que em teoria é a mesma coisa do que platô menos PIP, eu consigo obter, então, essa complacência estática do sistema respiratório, né? Ou pegar o volume corrente que foi expirado
e dividir ele até linha não de base, mas da PIP que está selecionada. Então é mais uma forma, ou seja, em via de regra, são várias equações que me levam ao mesmo resultado, tá? As causas, então, que podem gerar isso, como a gente já citou algumas, edemas, inflamações, distensão abdominal, pneumotórax, tá? Olha só essa curva aqui que interessante. Então eu tenho uma curva que o volume ele vai sendo gerado, e essa curva do meio aqui é a capacidade que o pulmão tem de armazenar esse volume, e ele vai aumentando a pressão do volume. Vai chegar numa determinada pressão que ele para essa capacidade de acomodação. E olha só que importante, né? E em patologias como o efizema, que perde lá a elastina, a capacidade do pulmão de ter essa elastância, né? Ele não consegue manter a pressão. Então ele vai acomodando, né, o volume e trazendo aí a curva mais para cima. Já as outras patologias que a gente citou que levam uma baixa complacência estática do sistema respiratório, né, é a condição contrária, ou seja, o pulmão ele perde essa capacidade de se distender, essa capacidade de acomodação de volume, porque existe uma patologia ali gerando, por exemplo, uma incapacidade de acomodação de volume, uma fibrose pulmonar, por exemplo, ou essas outras patologias que a gente citou, né? Ou qualquer outra patologia que me leve um pouco mais de fibrose pulmonar. Então tudo isso vai me gerando baixa complacência. Como é que eu venço isso dentro da ventilação mecânica? Aí é estratégico, né? Eu vou pensar em qual é a patologia de base desse paciente e existe possibilidade de eu tentar ir soltando um pouco mais esse pulmão. Por quê? Porque se ele não tem capacidade de acomodação de volume por conta dessa patologia, ele vai atingir pressões, né, muito maiores, olha só, pressões muito maiores com baixo volume, né? Então é uma dificuldade dentro da minha manobra ventilatória de eu conseguir vencer esse mecanismo, né, de baixa complacência pulmonar. E a gente vai falar daqui para frente também de um outro mecanismo que influencia muito na mecânica respiratória do paciente, que é a resistência da via aérea, que também é outro mecanismo que patologias geram que a gente, que através da ventilação mecânica, tenta driblar e restabelecer, digamos assim, a condição de o paciente poder oxigenar ou trocar o CO2 também, né? Obter oxigênio e eliminar o CO2, tá bom? Então a ventilação mecânica, ela faz isso. Ela gera capacidade para que a gente vença esses mecanismos que geram alterações ou diretamente parênquima pulmonar ou na via aérea do nosso paciente, tá bom? Então para a próxima aula vamos falar um pouquinho sobre resistência de via aérea. Vamos lá, um abraço.